Bom, vamos lá, conforme prometido, o vídeo a respeito da denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ao Supremo Tribunal Federal, né? E na denúncia consta 34 pessoas acusadas, né, de estimular e realizar atos contra os três poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Os fatos foram divididos, segundo o Ministério Público, em 5 peças acusatórias, né? E os 34 denunciados são acusados de cometer os seguintes crimes: organização criminosa armada, né? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, também foi a terceira imputação, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, certo? E por último, a deterioração de patrimônio tombado, né, que esse crime está tipificado numa lei de 1998, agora me fugiu o número exato, né, o número exato dela. As peças acusatórias baseiam-se em, segundo o Ministério Público, manuscritos, arquivos digitais, planilhas e troca de mensagens que revelam um suposto esquema de ruptura da ordem democrática. E descrevem de forma pormenorizada, né, segundo o Ministério Público, a trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. Então, segundo a PGR, a organização tinha como líder o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o seu candidato a vice-presidente. Então, o Ministério Público ele imputa, né, ao Bolsonaro a liderança, né, dessa organização criminosa que atentou, né, ou que supostamente atentou contra a ordem democrática, enfim, os crimes ali que eu relatei para vocês agora. Então, assim, e não, além dessa liderança dele, o Ministério Público afirma que ele se aliou a outras pessoas, dentre civis e militares, e que eles tentaram impedir, né, de forma coordenada, que o resultado das eleições presidenciais de 2022 não fosse cumprido. Então, nesse momento processual, nós estamos falando apenas se a denúncia será recebida ou não, tá? Mas, diante dos documentos que eu pude ler nesse período curto de tempo, a denúncia, enfim, são muitas páginas, existem elementos, sim, que possam, que possam fazer com que o Supremo Tribunal Federal receba a denúncia. Entretanto, eu acredito que o Ministério Público não conseguiu, né, ele faz menções genéricas e amplas demais a respeito da conduta de cada um dos denunciados, né? O artigo 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, incluindo a descrição clara da participação de cada acusado, né? A falta de individualização viola o princípio da ampla defesa. Está lá disposto no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Porque os denunciados não podem se defender adequadamente de imputações genéricas, tá? E seguindo nessa toada de amplas, né, o Ministério Público ele não menciona quais trocas de mensagens, né, não especifica exatamente as provas, né? Faz essas menções genéricas, né? Então, o inquérito revela, as investigações revelaram, mas o que revela, né? O que foi revelado, né? O que contém ali, certo? Outro ponto é a questão do concurso material, né? A denúncia aplica o concurso material, o artigo 69 do Código Penal, mas ela não explica a relação de independência entre os crimes ora descritos. Eu ainda vislumbro um problema na relatoria desse processo, né, que terá o seu início a partir do recebimento da denúncia.
onde o ministro, o Alexandre de Moraes, não deveria ser o relator. Ele deveria se dar por suspeito, pois é evidente a existência de pré-julgamentos exteriorizados por ele já há alguns anos, né? Portanto, não seria interessante, numa perspectiva processual, que ele fosse o relator. Eu poderia ficar aqui discorrendo mais alguns pontos de forma aprofundada, mas para não se tornar cansativo esse vídeo, o resumo é que as defesas têm todo o direito de refutar essas acusações, né? Então é perfeitamente válido todos os argumentos que estão trazendo agora, né, que estão sendo divulgados na mídia. Com certeza são argumentos que demandam uma discussão probatória e que com certeza será analisado posteriormente, né? Então, essa questão será feita no decorrer do processo. Então, por hora, a discussão é se essa denúncia se sustenta ou não para ser recebida. Então, assim, em resumo, me parece que existem elementos para o recebimento da denúncia, né? Há uma robustez, né, de elementos indiciários. Contudo, as defesas terão a possibilidade de discutir isso de igual forma, né? Elas vão ter um respaldo jurídico, né, doutrinário, jurisprudencial a seu favor. Então, assim, com relação ao presidente Bolsonaro, especificamente, ele está sendo considerado o líder, segundo o Ministério Público, dessa organização criminosa, tá? E se ele praticou a conduta criminosa, se ele de fato fez ou não fez, isso será discutido na instrução processual. Por enquanto, ainda é muito prematuro se falar de condenação, se falar de pena, se vai preso ou não. Aí são coisas afetas lá para frente, né? Lá no final do processo, tá certo? Seriam essas algumas das considerações que eu tinha a fazer, que posteriormente, né, tudo que for vindo de novidade, a gente vai tentando trazer aqui e fazer de uma discussão saudável, né, sem, sem o viés político, né, que é mais uma discussão a respeito